Que a paz esteja sobre todos nós. O tema que reservamos para esta noite, ele é típico para a segunda-feira. Sempre dizemos aqui que é muito diferente falar na segunda em comparação ao sábado. Por quê? Porque a inter-relação palestrante-ouvinte, ela é de suma importância para a energia da palestra. Aos sábados, as pessoas já chegaram mais cedo do trabalho, ou quiçá nem foram trabalhar. Vêm alimentadas, que é um fator extremamente importante, principalmente para aqueles que alteram o humor à medida que a fome vai aumentando. E na segunda, as criaturas primeiro vão para o trabalho, chegam cansadas, algumas correndo, e nem sempre tem tempo de se alimentar. Daí o lanche que servimos antes, para que durante a palestra a criatura não fica atormentada com as necessidades do estômago. Por isso que é bem diferente de falar. Então, às segundas, buscamos fazer um tema mais estilo exposição. E aos sábados, uma oratória. Logo, o tema de hoje, terapias espíritas, ele será abordado no estilo exposição. É muito comum que as criaturas aqui cheguem porque estavam com algum problema de ordem fisiológica e estão buscando um alívio para as suas enfermidades. É muito natural, então, que venha buscar esta ajuda. Aliás, a literatura espírita nos dá inúmeros exemplos de que a doença, ela é um meio para nos convidar a atender às nossas necessidades espirituais. Rotulamos doença de enfermidades, de algo não bem-vindo, quando na realidade é às vezes o fator de salvação. Narra Humberto de Campos a história de um espírita palestrante, que já tinha um certo respeito perante a comunidade, e os espíritos queriam expô-lo ao ridículo. Com qual objetivo? Para descredibilizar o movimento espírita. Não é o que acontece com os movimentos religiosos? Os líderes se perdem ou pela usúria, pela luxúria, pela ganância, e aqueles que estão fora do movimento religioso associam o comportamento dos mal religiosos com todo o ensinamento da religião. E era isto que os espíritos obsessores pretendiam fazer com aquele homem. Para isto, foi utilizado uma mulher, um instrumento. Ele era casado, tinha filhos, e ela começou a cerceá-lo de todos os lados. E chegou um ponto que ela disse: mas eu não estou tentando roubá-lo de sua esposa, mas você tem tanto amor para dar que podia dividir entre nós duas. E ele aguentou esse assédio mais ou menos um ano. E por que ele aguentou? Porque ele tinha um espírito familiar, alguém que gostava muito dele, que queria o bem dele, e procurava admoestá-lo. Mas, depois de um ano, as resistências morais foram enfraquecendo, e então ele disse o seguinte: você me convenceu. Amanhã mesmo vou alugar um quarto para consumarmos o nosso relacionamento. O espírito familiar, vendo a situação, se desesperou. E ele então
foi buscar o anjo guardião daquela criatura e disse: você não está vendo o que está acontecendo? Ele está ao ponto de cometer o maior erro de sua existência reencarnatória. Você precisa de me ajudar. Então o espírito superior se fez de conta que não sabia da história. E é claro que ele estava informado, porque a missão do espírito superior é nos guiar. Nos guiar não é fazer aquilo que cumpre a nós. Porque o professor jamais pode resolver os problemas do educando. Então, o espírito familiar explicou: olha, eu já orei, já inspirei, já admoestei, mas amanhã ele vai consumir o ato. Então, o anjo guardião disse o seguinte: para esse tipo de caso, a solução é a doença libertadora. O espírito familiar disse: mas o quê? Doença libertadora. Como assim? A história está no livro Reportagens de Além-Túmulo, de Humberto de Campos. Então, desceram os dois de uma esfera superior e foram até o quarto deste palestrante que estava dormindo ao lado da esposa. Então ele disse o seguinte: vamos aplicar-lhe um passe. E começaram a aplicar um passe na área estomacal para engendrar uma cólera, uma doença terrível. E depois que ele ficou magnetizado, veio todos os sintomas da doença. E esse senhor acordou vomitando e não conseguia parar. A pele foi ficando marmórea, quase que ele vai perdendo sangue junto. No processo, a esposa liga para o doutor, o Esculápio vem às pressas e diagnostica, afirmando que ele morreria se não tomasse muito cuidado em poucos dias. No outro dia, ele acordou pior, e é claro que a mulher, a outra, foi lá para consolar. E quando viu ele feio, quase que pele em osso em menos de 24 horas, a libido desapareceu. Ela não quis mais saber dele e muito menos ele queria saber dela, porque a doença tem esta característica, tira de nós a libido. O que é a libido? É a energia sexual. Conta o grande escritor que sobreviveu aos campos de concentração em Auschwitz. Ele era um psiquiatra e os judeus, eles eram colocados quase que seminus uns sobre os outros em campo de concentração. E ali ninguém pensava em violação sexual. Por quê? Porque o sofrimento físico era extremo, que desaparecia a libido. Então não havia abusos de qualquer natureza. Logo, a doença retirou a libido dele, e depois de 6 meses que ele veio a ficar bom do corpo, mas a doença serviu para ele ficar bom da alma. Então, o que é estar doente? O que é estar são? Então, muitas pessoas adentram por aquela porta, a porta do espiritismo, do movimento espírita, para poder se ver livre das doenças físicas, quando, na realidade, a doença pode ser um convite para que a criatura preste mais atenção na parte principal da sua vida, que é o aspecto espiritual. É óbvio que nós temos que cuidar do aspecto financeiro, do aspecto social, do aspecto familiar, do aspecto fisiológico, mas o aspecto espiritual está em primazia, porque alguém que dá a correta atenção ao aspecto espiritual atenderá corretamente todos os outros aspectos. Então, mais uma vez, às vezes a doença é a solução. Mas o que acontece? Existem muitas criaturas desprevenidas e despreparadas quanto a este assunto e buscam os centros religiosos, tanto quanto o centro espírita, para que alguém lhe retire o problema. E fazem até mesmo chantagens psicológicas, no sentido de oferecer algo
que não é recomendável, como, por exemplo, tratamentos de doenças em centros espíritas. O centro espírita, ele é um hospital de almas, não é um hospital de corpos. Para isto, o doutor foi à escola primária, passou pelo high school, fez o bacharelado de universidade, para depois ser aceito, que é muito difícil, ao doutorado, depois de 4 anos, mais 3 anos de residência, para ser um clínico geral. Porque depois disso tem que fazer uma outra aplicação para fazer uma especialização na sua área. Logo, o Espiritismo não veio arrancar o trabalho dos doutores, que para isto estudou, sacrificou. O objetivo do centro espírita é a cura da alma. Por quê? Porque da alma que procede todas as doenças. Toda vez que abordamos este assunto, lembramos sempre a sábia resposta de Chico Xavier ao médium Arigó. O médium Arigó era uma pessoa que tinha a mediunidade bastante desenvolvida e recebia um espírito que se denominava Dr. Fritz. Dr. Fritz foi um médico na Segunda Guerra Mundial. Então, o médium Arigó, ele incorporava o Dr. Fritz e fazia operações nas criaturas. Naquela época, no Brasil, sem ainda ter um código de médico onde tudo era possível, isto se passava. Hoje em dia as leis modificaram muito. Então, esse próprio médium Arigó escreve uma carta a Chico Xavier lhe fazendo convite. Por quê? Porque Chico Xavier tinha uma doença ocular. E o olho sangrava muito, dava-lhe muita dificuldade. Certa vez, ele estava reclamando da doença e deixou de trabalhar. O guia espiritual dele, Emmanuel, lhe aparece e diz: "O que você está fazendo?" Então ele redargui com um pouco de má vontade: "Você não está vendo que eu estou doente de um cego? Que eu estou doente de um olho?" E Emmanuel então lhe pergunta: "E que está fazendo o outro olho?" Então responde: "Ter 2 olhos é um privilégio. Né? Vá trabalhar." Então, o Chico tinha essa postura perante a sua doença ocular. Ele recebe, então, a carta do médium Arigó, na qual o espírito Dr. Fritz estava disposto a curá-lo. Imagine se fosse um de nós, né? A gente não esperava nem a carta chegar. Sabendo da notícia, já estaríamos viajando em direção à cidade. O Chico responde-lhe a seguinte missiva: "Agradeço eternamente pelo carinho de pensar em nós, mas deixe a doença onde que ela está, porque a minha doença ocular é um escoadouro de imperfeições." O que é um escoadouro? É por onde passa ali os detritos, escoando toda a sujidade. E logo, se você curar-me dos olhos, a doença, como está em minha alma, vai viajar para outro órgão. E como eu não estou acostumado a sentir dor no outro órgão, eu posso falhar na minha missão. Porque a doença no olho ajuda-me a permanecer mais ou menos na linha. Mas se eu fico mal de um outro órgão, talvez eu venha a falhar. Veja a sabedoria da resposta. Por quê? Porque a doença tem este propósito: nos manter mais ou menos despertos, disciplinados. Nós não estamos fazendo aqui um apanágio à dor. Estamos explicando que quando estamos sofrendo, quando há um distúrbio fisiológico, a coisa mais sábia a fazer é nos perguntar: por que eu estou sofrendo? Qual é a mensagem por trás deste mal-estar físico? Está querendo Deus chamar minha atenção para algo mais importante? Será que eu estou me distraindo
com as facilidades, com os prazeres sensoriais? Estou dando mais atenção a uma área da minha vida que não merece tanta importância? Qual é a mensagem atrás da doença? Logo, as pessoas chegando aqui estarão buscando alívio para suas doenças. E existem lugares que oferecem reuniões de tratamento com números místicos. Venha 7 vezes e você vai se ver livre depois de 7 vezes. Que receber um passe, receber uma água fluidificada, é uma chantagem psicológica. Porque quem é que pode tirar a dor do outro, quando na realidade a doença, a causa, se encontra em nossas almas? São os nossos comportamentos doentios que engendram as doenças que somos mais simpáticas a ela. Então eu não posso retirar do outro a doença. Veja que o próprio Cristo, quando operava uma cura, ele perguntava à criatura antes, né, do que queres que eu faça? Né? Ora, Senhor, eu quero que você me cura. Né? E sempre Jesus reportava depois da cura: não torna-te a pecar. Porque Jesus compreendia que foi o pecado, isto é, a sua ação equivocada, que engendrou aquela doença. Sendo assim, é um equívoco de qualquer instituição oferecer terapias que mentem às criaturas de falsas curas, que não realizam. Logo, o centro espírita não é um local para curas do corpo, e sim para curas da alma. Vamos buscar os médicos da terra. Não podemos fazer barganha com os espíritos. Se temos dinheiro, temos seguro, vamos buscar os médicos da terra. E pedir aqui um tratamento paralelo. Não há proibição para isto, mas nós não podemos fazer esta barganha espiritual, porque eles não atenderão quando não há merecimento e nem seriedade de proposta por nossa parte. O objetivo principal, a cura da alma. Então, existem tratamentos que são oferecidos nessas instituições que não fazem parte das terapias espíritas. E alguns destes tratamentos podem ter até mesmo alguns índices de eficiência, mas isso não equivale a dizer que vamos trazê-lo para o corpo doutrinário do Espiritismo. Por exemplo, existe música-terapia. A criatura escuta música e se sente bem, se vê livre de uma depressão. Existem músicas que facilitam o nosso desdobrar da espiritualidade. Existe dança-terapia. A criatura, através de movimentos rítmicos, se libera disto. Está aqui uma grande terapeuta da dança, uma instrutora de zumba, na qual as pessoas ali chegam em sua classe e, às vezes, cabisbaixa, com problemas. Só que, ao ritmo da música, muito elevada, com o contágio da alegria das outras pessoas, elas chegam uma e saem outra. Isto é dança-terapia. Agora, por elas receberem todo esse benefício através da dança, isso significa que vamos implantar aqui uma zumba espírita? E faz um apelo ainda religioso, né? Zumba para Jesus, né? Você imagina, que desastre. Então, embora a proposta é saudável, benéfica, não se trata de ser uma terapia espírita. Existe a cristal terapia, a criatura que acredita no poder dos cristais. Existe a cromoterapia, que é a terapia pelas cores. Veja que nós pintamos o centro com essa tonalidade de azul,
porque existem vários estudos psicológicos que relatam como que a cor azul ela tem um efeito calmante em nós. E a cor vermelha, um efeito excitante. E assim por diante. Então, a gente chega neste ambiente e já temos a ajuda das cores para estar nos acalmando, sem com isso estarmos fazendo aqui uma cromoterapia. O que seria a cromoterapia? Eu exibir aqui um PowerPoint com diferentes cores. E agora vocês vão sentir isto com essa cor, e aquilo, e esta cor é para isto. Existe também o que se chama de pintura mediúnica com efeitos curativos. O que é uma pintura mediúnica? É quando um médium recebe um espírito que, quando encarnado, foi um pintor, e o espírito, ele desenha um quadro, e o médium afirma que aquela pintura ela está voltada para pessoas com problemas cardíacos. Outra pintura para pessoas que têm problemas renais. E assim por diante. Logo se faz um tipo de doação e fica uma briga implícita daqueles que são portadores de doença cardíaca para comprar a pintura voltada para a solução de problemas cardíacos. Não se trata de ser uma terapia espírita. Podem ser eficientes, mas não espíritas. O que seria, então, terapias espíritas? O que estamos fazendo aqui agora. A palestra é a primeira de todas as terapias. Por quê? Porque quando nós escutamos uma informação e modificamos a nossa forma de pensar, modificamos também o nosso padrão vibratório. Com a modificação do nosso padrão vibratório, temos um impacto salutar em nosso corpo. Para explicar em detalhes, estamos aqui dentro de uma organização fisiológica. Não somos esta capa orgânica, nós estamos dentro desta capa orgânica. Nós não somos um corpo que temos um espírito, nós somos um espírito que temos um corpo. Estamos aqui em transição. E este corpo biológico está sob leis biológicas. É um organismo que está sob leis da física dentro da biologia. O organismo é composto de órgãos. Coração, fígado, cérebro. Qual é o maior de todos os órgãos do corpo? A pele. Nós mantemos uma temperatura saudável de 98 graus. A pele ajuda a manter estes efeitos fisiológicos para que ocorrem as funções químicas necessárias para a manutenção do organismo. Os órgãos são feitos de tecidos. Não são tecidos de roupa, né? São tecidos de células. Então, um grupo de células chama-se tecido. Então, existe o tecido que compõe o órgão fígado, o órgão pulmão, o órgão coração, tecidos nervosos, isto é, do nosso sistema nervoso central. E as células são feitas de quê? Organelos. Do mesmo jeito que o corpo é feito de órgãos, cada célula no corpo tem seus próprios órgãos. Existem aproximadamente 70 trilhões de células no seu corpo. E quando você se alimenta, se respira, é para nutrir cada uma destas células. Quando nós comemos e continuamos com fome, é porque estamos enchendo o estômago, mas não estamos nutrindo as células. As células que precisam de se alimentar mantêm
o sinal para o cérebro que ainda se está com fome. Uma outra palestra sobre alimentação. Os organelos de cada célula têm uma função específica dentro da célula, como os cromossomos, o núcleo, os ribosomos, as mitocôndrias, são organelos dentro de uma célula. Veja como é interessante o corpo. Um objeto que você não consegue perceber a olho nu é composto de órgãos, né? Os organelos. Estes organelos, eles são feitos de moléculas. As moléculas são feitas de átomos. Os átomos são feitos de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons, os elétrons e os nêutrons são feitos de subpartículas. E estas subpartículas são feitas de energia. E além dessa energia é que nós vamos encontrar o corpo espiritual, chamado perispírito por Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Então, além da energia física que os estudiosos conseguem captar, encontra-se o perispírito. Existe um grande físico brasileiro chamado Hernani Guimarães de Andrade. E ele deu ao perispírito um outro nome, com propriedades mais científicas. Isto é, o nome: modelo organizador biológico. Isto é, o nosso perispírito, ele é a forma que dá a forma ao corpo. Além do corpo espiritual, que é o perispírito, nós temos a mente pensante, o indivíduo, a soma das personalidades, o que religiosamente chamamos de espírito. Então, o espírito que tem o pensamento enfermo vai enfermar o perispírito. O perispírito que está doente vai adoecer a energia fisiológica. A energia fisiológica doente vai causar uma desarmonia nas subpartículas. As subpartículas em desarranjo causará uma doença na célula. As células enfermadas causará um problema no tecido. E o tecido doente vai causar uma doença no organismo. E a pessoa, então, fica enferma. Por quê? Porque o pensamento está doente. Então, não basta nós aplicarmos um passe e arrancar a doença da criatura. É o indivíduo que tem que modificar primeiramente o pensamento. Por isso que todas as atividades de um centro espírita estão voltadas ao que chamamos de transformação íntima. Uma modificação interior. Porque se eu não logro pensar diferente, eu vou manter as mesmas doenças com as quais eu me simpatizo. Falamos no início, do começo do ano, que as pessoas afirmam entre si, feliz ano novo, mas estão com os mesmos pensamentos. O que há de novo no ano novo se a criatura pensa da mesma maneira? Absolutamente nada. Para que o ano seja de fato novo, temos que fazer algo novo. Para fazer algo novo é necessário pensar coisas novas. Por isso que a palestra é a primeira das terapias. Porque aqui vamos modificar a nossa forma de pensar. Além de termos os próprios pensamentos doentios, pelo vício mental, existe a contribuição de outras mentes enfermiças que querem nos adoecer. Chamamos essas outras mentes enfermiças de obsessores. Pessoas a quem prejudicamos em reencarnações pretéritas e voltam para aumentar em nós a doença que já existe em nós. Eles não criarão uma doença que não carregamos. Aumentará algo que já temos simpatia. Espíritos obsessores. Então, através da palestra, nós vamos sair da sintonia destes espíritos. E vamos pensar diferente e teremos um corpo compatível
com o espírito que somos. Ficou claro? Ou o tema está um pouco pesado para uma segunda-feira? Depois da palestra, temos o passe. E o que é o passe? O passe é uma transfusão de energias. E da mesma forma que a criatura vai a um hospital para ter as energias fisiológicas renovadas por uma transfusão de sangue, o passe é uma transfusão de energias. Porque a mente enfermiça exala de si mesmo miasmas espirituais, que são energias deletérias, nociva ao bem-estar, à saúde. Então, depois da palestra, o passe vem como complemento. Não é a razão da criatura vir ao centro. O primeiro motivo é escutar a palestra para mudar o pensamento. E o passe vem como complemento. É como se o doutor prescrevesse para nós uma dieta e dissesse, e logo depois a dieta, faça esse exercício. Se a criatura fazer o exercício sem fazer a dieta, isto é, mudar os hábitos alimentares, pode se matar na esteira, que não vai haver nenhum resultado. Porque é necessário modificar os hábitos alimentares e o exercício é o complemento para ter um resultado. Assim, o passe, ele é o complemento, não é a razão de estarmos aqui. E o que acontece no passe? Uma transfusão de energia. E como ocorre essa transfusão? O passista, ele, primeiro, ou ela, vai lhe retirar as energias nocivas, as energias deletérias. É por esse motivo que o primeiro movimento que você recebe, que você percebe, são movimentos mais rápidos e contínuos, porque se trata de uma retirada de fluidos nocivos. Como se nós, antes de passarmos um produto brilhante no piso, primeiro temos que limpá-lo. Não adianta passar o brilho com a sujeira. Vem primeiro a retirada dos fluidos nocivos e logo paramos para haver uma mudança da nossa própria energia, a energia do passista. E abrimos as mãos sobre a cabeça de quem está recebendo o passe e, através de um movimento não muito rápido, mas também não muito devagar, vamos agora repor as energias que a criatura está em falta. E é claro que o médium que está aplicando o passe não é a fonte destas energias benéficas. Antes é um canal. O que é um canal? É algo que recebe as energias e as encaminha. Não é o produtor das energias. Porque quem está doando as energias são os espíritos benévolos, que compadecem de nós. Às vezes o nosso anjo guardião, que fez de tudo para nos orientar, mas nós não abrimos espaço mental. Então o anjo guardião nos encaminha para cá e na hora do passe consegue encontrar sintonia em nós para que libere os fluidos benéficos sobre nós. Então se trata de uma questão de sintonia e de prestarmos atenção. Por isso que é de suma importância que você, enquanto recebe o passe, esteja com os pensamentos elevados, elaborando a semana. Enquanto você está esperando, aguardando a sua vez, não fique com os pensamentos esparsos, e sim, fique concentrado, elaborando a sua semana, planejando melhorar, guardando a sua vez. E logo ao sentar, receberá os frutos. Então, o que acontece? Nós temos uma tendência tão mística para tudo quanto vamos fazer, um ritual, um vício ritual tão grande, que a criatura senta para receber o passe e a primeira coisa que faz é sentar e espalmar as mãos para cima. E aí pergunta, por que você está espalmando a mão para cima? Ah, porque os fluidos entram pela mão. Não, os fluidos não entram pela mão.
Como que entram os fluidos? Os fluidos, eles entram por centros de força que se encontram no perispírito. O perispírito, sendo o corpo do espírito, também tem órgãos. E também tem centro de forças, mais conhecido pela palavra chakra. A palavra chakra é do idioma sânscrito, um idioma dos hindus. Nós, espíritas, nos referimos aos mesmos órgãos de centros de força. Então, a criatura recebe os fluidos pelos centros de força, sendo o principal dele o chakra craniano, que é o superior, o chamado chakra coronário. E depois, nós temos diferentes chakras que recebem da energia do coronário os fluidos que por ali passam. Por isso que o passista começa por cima. Então, para que fique mais ou menos claro como ocorre o passe, vamos fazer aqui uma pequena demonstração para que vocês visualizem a situação. Vamos pedir, então, um voluntário para receber o passe. Marcelo, aproxime-se, por favor. Sente-se lá. Né? Quando vamos aplicar o passe, o que fazemos antes de aplicar o passe? Apagamos a luz. Isto é um ritual? Não é um ritual. Colocamos aqui mensagens otimistas para que durante a sua espera você esteja concentrado nas mensagens. Por quê? Porque terminado a palestra, veja como o nosso pensamento é dispersivo. O Tiago foi para lá, todo mundo ficou olhando para o Tiago, olha. Muito obrigado, Tiago. Você foi o exemplo perfeito do que eu estou tentando falar. Como que a nossa mente facilmente se distrai, né? O Tiago entrou, todo mundo olhou para o Tiago. Então, imagina que depois de terminado a palestra, vocês aguardam um passe com a luz acesa. Já ia começar uma conversa, né? O futebol, a cena da novela, um filme, e isso estamos aguardando para receber um passe. Isto é, sairíamos da sintonia da palestra. O nosso pensamento, que foi convidado a ficar elevado pelos argumentos do palestrante, ia cair de vibração pelas conversas paralelas que iriam surgir. Natural, como o Tiago entrou e todos ficaram distraídos com o Tiago. É esse o único motivo por que nós pagamos as luzes. Não é um ritual. Se você for na casa de alguém e aplicar passe, não tem que estar apagando a luz de ninguém. A gente apaga para que as pessoas evitem aqui as conversas paralelas e mantenham o pensamento elevado. Ficou claro, gente? Sim. Agora, o porquê que apagamos a sala na sala do passe? Apagamos a luz na sala do passe porque os fluidos que saem das mãos dos médiuns são muito tênues e rompem com a luz branca. É um efeito equivalente quando antigamente se revelava as fotografias e tem que ser em baixa luz, porque senão queima o filme. Então, estas energias, a luz branca rompe com essas energias tênues que desprendem das mãos dos médiuns. Compreendeu? Então, quando fica alguém ali na porta e convida a pessoa para entrar para tomar o passe, a pessoa deve entrar com toda a naturalidade. Então, entre na sala do passe, Marcelo, por favor. Entrado na sala do passe, o Marcelo vai sentar da forma mais confortável possível. E nós simplesmente pedimos que não cruze as pernas. Por quê? Porque se o Marcelo cruzar as pernas, por favor, já fica aqui uma distância muito inconfortável para nós que estamos aplicando passe. Porque a sala ali é estreita. Sendo a sala estreita, quem está do lado de lá também aplicando passe, se cruza as pernas, imagine que quando a gente fazer esse movimento, vamos ficar batendo com as mãos na parede.
É este o motivo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a mentalidade tão mística, não cruza as pernas, senão bloqueia os fluidos. Não. O que bloqueia fluido é o nosso pensamento dispersivo, a inimizade, é fofoca, é confusão. Isso que bloqueia fluido, nem a perna está cruzada. Se a pessoa fica confortável espalmar as mãos, que o faça. O que nós estamos dizendo é que a eficiência não está em espalmar as mãos, que é o pensamento dos místicos, que fica com o pensamento a 1000 por hora, mas só porque as mãos estão para cima acha que o passe está sendo eficiente. E não é. Então não está na posição fisiológica, é na postura mental. A criatura então sentou com tranquilidade, quer ficar com os olhos fechados ou não, é do livre-arbítrio da pessoa. Mas é preferível que fecha para não se distrair. E mantê-lo elevado. O que é manter o pensamento elevado? A palestra já elevou o pensamento da criatura. Agora deixa eu me manter neste nível de pensamento. Pensando em coisas boas, essa semana vai ser bom para mim, eu estou passando por esse problema, mas as coisas vão melhorar. E aí o passista se aproxima, depois de aguardar a todos sentar. Então, o que é que o passista vai fazer? Vai, primeiro, como explicamos, dispersar os fluidos através deste movimento. Então, eu coloquei aqui para que vocês vejam que o fluido que sai do médium sai pelas mãos. Mas o fluido que entra na criatura não é pelas mãos. Entendeu? O médium está recebendo o fluido, este fluido está passando por ele, como ele disse, o médium é um canal, e através desses movimentos rítmicos, retirará os fluidos nocivos de quem está sentado. Através desse movimento, eu estou levando as minhas mãos por fora e passando por cima do chakra, do centro de força coronário, até o centro genésico. Volto, centro coronário, e sigo nesta linha até o centro genésico. Eu não estou aqui pintando uma parede para todos os lados aqui com o movimento. Eu estou levando as minhas mãos por fora e estou direcionando o movimento no centro coronário até o centro genésico. Então, estou despoluindo a criatura com este movimento. Entendeu até agora? Sim. Então, não há um número cabalístico, isso aqui não é 5, não é 7, não é 10, não é 15. É o tanto que a gente acha que a criatura necessita. E aí, passado esse primeiro movimento, que nós limpamos, a analogia que eu fiz, que a pessoa não passa um produto brilhante no piso antes de limpar o piso. Aí vem o segundo movimento, que agora está introduzindo, está aplicando fluidos benéficos. Então, o passista leva as mãos fechadas e despeja o fluido sobre a criatura, passando por todos os chakras que está ali alinhado, desde o coronário até o chakra genésico. Fecha as mãos, leva até o topo o coronário de novo, abre as mãos e a criatura é banhada literalmente por uma fonte de luz. Fecha as mãos, leva ao redor da criatura, abre as mãos, os fluidos estão agora banhando estes centros de força, desde o coronário até o centro genésico. Nós afastamos, a criatura se dá conta que o passe acabou e levanta. Nem a tocamos na criatura para não ter nenhuma conotação de ordem menos feliz. A pessoa sai com toda educação. Toda educação que eu digo, não tem que estar assim com... A pessoa que recebeu o passe não tem que estar ali no momento expressando qualquer efusão de gratidão. Pega na mão do médium, dá um beijo, ai, que milagre que você é. Não há necessidade dessa perfumaria. Por quê? Porque isso gera situações desconcertantes.
Isto pode engendrar-lhe ciúmes desnecessário entre os passistas, né? A pessoa recebe o meu passe e não me fala nada. Recebe o passe da ciclana e, nossa, é um Deus nos acuda para estar mostrando ali carinho. Então a gente faz isso com total normalidade. E aí vem a terceira terapia, que seria a água fluidificada. E por que da água? É porque, se tem alguém aqui versado em química, saberá que a água ela tem uma estrutura molecular que é de fácil manipulação. E os espíritos modificam essa estrutura molecular para dar-lhe características salutares. A criatura, então, sorvendo o líquido, estará numa terceira fase, complementando a terapia da palestra. Ficou claro? E aí nós temos as outras terapias, que seriam os estudos, porque sempre dizemos aqui que se aprende muito mais nos estudos que nós temos do que nas próprias palestras. Porque veja que aproximadamente há 50 minutos vocês estão sentados escutando e eu estou falando. No estudo, nós provocamos a discussão sadia. Então, as pessoas, elas comentam sobre o que leram. E isto faz com que o ensino é registrado, é solidificado por outros mecanismos. Quando nós só escutamos, é limitado a nossa capacidade de absorção da informação. Então, o estudo ele é muito mais dinâmico para que a criatura tenha conhecimento. Sempre fazemos este convite. E falamos a palavra estudo, e quem correu da escola, nossa, estudo vai ter prova, exame. Não. É bastante descontraído, utilizamos bastante o humor para que, através de um clima bem agradável, venhamos a aprender coisas que são fortes da nossa personalidade. Temos ainda como terapia o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? É alguém que, após a palestra, nos chama para conversar, para contar um drama, e se trata de um atendimento fraterno porque não é um trabalho profissional, é mais um impulso da caridade, do dever da beneficência, que escutamos a criatura e falamos o menos possível, porque se nós demos um conselho errado, somos responsáveis por aquele conselho. A criatura que vem conversar conosco, sempre indicamos que escute a palestra primeiro, para depois a conversa. Porque na maioria dos casos, quase a totalidade, o palestrante é instruído, é inspirado para poder falar do drama que a pessoa está precisando de uma solução. E depois, na hora de falar no atendimento fraterno, vai falar pouco, porque vai dizer, nossa, tudo que eu precisava de escutar, a palestrante disse, foi incrível, estava falando para mim. E é o que acontece, porque o anjo guardião encontrou campo para inspirar o palestrante. Mas, para aqueles que desejam, além da conversa fraterna, vir com uma certa frequência para estar fazendo um atendimento fraterno prolongado, temos a reunião da quarta-feira, chamada Meditando com Cristo. Até o nome é sugestivo. Quando, em diretoria, paramos para elaborar o nome, não queríamos fazer essa chantagem psicológica com a pessoa, chamando a reunião de tratamento. Porque o tratamento quem faz é a criatura modificando os pensamentos. Damos o apoio, o carinho, a vibração, mas solução é só a criatura. Então, a pessoa vem e está meditando com Cristo. E o nosso companheiro Manuel fica guardando a criatura para que a pessoa venha conversar e receber o passe, que como este não é diferente do passe da palestra, não é um passe especial. Porque se existe o passe especial e o passe comum, o povo vai para onde? O passe especial? Então, é o passe comum. O daqui, o do sábado, da segunda, é o mesmo passe, não há nada de diferente. Nunca iludimos as criaturas, transmitindo uma formação errônea. A pessoa quer melhorar a vida, qual é o caminho?
transforme-se você mesmo. A ideia não é nossa. A tese é de Jesus Cristo, o espírito mais evoluído que passou pelo planeta Terra. Busque a verdade e a verdade vos libertará. Isto é, saiamos da mentira e nós vamos deixar de sofrer com as ilusões que criamos para nós mesmos. Como que se busca a verdade? Com muito esforço, suor espiritual para aprender e principalmente colocar em prática os conhecimentos. Então, estamos dispostos a fazer a terapia espírita? Sim. Sempre falamos, como eu queria arrancar o problema de todo mundo, né? A criatura está sofrendo e a gente tem uma caixinha escrita assim, felicidade no envelope, está aqui, é só abrir que está tudo resolvido. Não funciona assim. É fruto do nosso esforço pessoal. E quanto mais nós nos esforçamos, mais rápido será o nosso processo de cura. A Lígia narra em suas palestras uma história de uma pessoa que carregava uma cruz. E esta cruz era muito pesada. E a criatura contemplava o caminho, que estava longe, então cortava um pedaço da cruz para a cruz ficar mais leve. Passado um tempo, a cruz ficava pesada e cortava um pedaço. Até que estava só carregando a cruz na mão, de tão pequenininha que ficou a cruz. E quando chegou próximo do destino, havia um grande vão, e a cruz, na realidade, era uma ponte que a pessoa ia tombar para atravessar o grande vão. Mas como cortou a cruz até ficar do tamanho da mão, não tinha um objeto para atravessar. Qual é a analogia da história? Quando nós dispensamos os problemas e não carregamos a nossa cruz, a nossa própria cruz vai nos faltar para nós atravessarmos para a ponte da paz, que é o cumprimento do nosso dever. Então, escutar a palestra, entendê-la e colocar em prática é o cumprimento do dever, que levar-nos-á ao triunfo do nosso destino, a paz da consciência. Obrigado pela atenção de vocês.